Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre a SAF do Santa Cruz, que tivemos algumas atualizações interessantes, até porque o presidente do clube, o Bruno Rodrigues, esteve em Brasília para um encontro com o dono do Banco BRB, um dos responsáveis, por gerir o clube nos últimos anos. E o que temos de novidades em relação a essa conversa até aqui? Será que o Banco BRB realmente pode ser um dos interessados em comprar a SAF do Santa Cruz? O que impede o aproveitamento, por exemplo, desde o ano passado falando que iria virar uma SAF e até agora não está definido, por exemplo, em relação à aprovação junto à Assembleia do Clube ou, por exemplo, uma recuperação judicial. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, o que já era falado antes, mas a expectativa é de que o Santa Cruz possa virar uma SAF e ter esse novo comprador até metade desse ano, Acho difícil o clube realmente deixar só para o ano que vem, como tem sido falado. Ano que vem vira SAF. Foi isso em 2022, foi isso em 2023 e agora já estamos em meados de maio e sem muitas atualizações, tirando essa que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos em 57 mil inscritos aqui no YouTube. Faltam um pouco menos de 460 inscritos no canal. Como eu voltei a trazer vídeos recentes agora do Santa Cruz, com essas atualizações da SAF, contei com sua ajuda para você deixar seu like aqui embaixo e comentar qualquer coisa aqui nesse vídeo, de onde você é, qual cidade que você está me assistindo, que já me ajuda bastante o algoritmo entregar o conteúdo para você e para outros torcedores do Santa. Então, vamos aqui falar sobre as novidades dessa SAF e esse encontro no Banco BRB. Bom, então eu vou começar falando primeiramente sobre essa questão da SAF, onde já vem se falando há um bom tempo que teria essa virada de chave no Santa Cruz e virar um clube empresa. Inclusive eu vou deixar essa matéria aqui lá do portal Esportes DP, valeu demais. Albertino dos Anjos revela detalhes sobre negociações de investidores para a SAF do Santa Cruz, que é um ex-dirigente que falou sobre essa possibilidade e já via com bons olhos essa possibilidade do Santa virar uma SAF. Lembrando que essa matéria aqui foi lá no dia 16 de abril, então tem aí um pouco mais de 10 dias que ele falou o seguinte, nesse momento a gente vem trabalhando e vem me encontrando com o Bruno Rodrigues praticamente semanalmente, então é um trabalho dinâmico no Santa Cruz e a gente tem tentado ajudar a dinâmica da SAF. Eu acho que a única solução para o Santa Cruz hoje, para qualquer clube do Brasil e no mundo, que é virar uma SAF, Você tem que abrir o capital, abrir o clube para investidores que venham profissionalizar. Você não pode mais ter um clube amador. E ainda ele completa dizendo, nesse processo a gente vem trabalhando intensamente e a SAF não está esquecida, Pelo contrário, está muito intenso o nosso trabalho e venho viajando e conversando e a gente vem desenhando exatamente esse projeto para apresentar o Santa Cruz. Essa semana, inclusive, lá no dia 16 de abril, tive uma conversa muito boa com o Bruno, o presidente, e tivemos uma conversa com esse fundo de investimentos. Nós estamos desenhando mais alguns detalhes e logo em breve a gente vai estar apresentando a Nação Coral, Então ele falou que a SAF é uma das alternativas dos clubes que estão em dívida, E também em processo de recuperação judicial, porque quando você concorda com esse acordo da SAF, realmente ajuda bastante, porque você pode parcelar suas dívidas em vários anos e não ter todas essas dívidas hoje do Santa Cruz, tendo um prazo de um ano para pagar, metade delas, dívidas de curto prazo. Então realmente é algo que vejo um potencial, mas que já está se falando que iria fechar e tudo mais, tem um bom tempo. Então a torcida do Santa Cruz já está cansada sobre essa questão e sem muitas novidades, de quem que vai ser o dono, quem que não vai. Então vou trazer aqui também um pouco mais de detalhes e até mostrar uma entrevista, no caso do presidente do clube, que falou muitos pontos positivos enaltecendo a SAF do Santa, isso no mês de março desse ano de 2024. O que foi que ele disse e algumas questões que podemos ficar otimistas que pode ser que seja um valor para investimento bacana para o Santa Cruz nos próximos 5, 10 anos. Bom, vou deixar aqui essa matéria então do presidente aqui, o Bruno Rodrigues, falando sobre essa possibilidade de SAF e enaltecendo o Santa Cruz, que pode realmente ter um valor interessante em relação à sua associação. Que um dos trechos dessa entrevista, valeu demais ao portal NE45, ele comenta sobre essa questão e fala o seguinte, abre aspas. O que eu posso adiantar quanto à SAF do Santa Cruz é que temos conversado e recebido vários investidores aqui no estado. Fui também ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília para ouvir propostas. Essa Brasília não tinha sido ainda em relação ao Banco BRB, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. O modelo pensado por nós no caso, apartar o patrimônio da negociação, e essa é a nossa expectativa. A SAF é a nossa prioridade e queremos fazê-la ainda nesse ano. Temos feito diversas reuniões e estamos avançando. Ainda falou também sobre grupos internacionais de poderem assumirem a SAF do Santa Cruz. Ele enfatizou que houve conversas nesse sentido no ano passado. Ele falou aqui, sobre propostas internacionais. Já em 2023 houveram investidores interessados e eu digo ao mercado que investir no Santa Cruz é a maior SAF do Brasil. Estamos buscando com muita calma, muita transparência, mas estamos correndo contra o tempo para fechar ainda nesse ano. A grande maioria da torcida apoia para que façamos
ela imediatamente para trazer o Santa Cruz de volta ao cenário nacional. Contudo, não podemos esquecer que há aquelas que deram certo e há aquelas que deram errado. Queremos mirar naqueles que tiveram êxito, né? E fala em relação também sobre essa questão. Ele falou também sobre a recuperação judicial, que desde setembro de 2022 vê, né, como uma possibilidade de implementação. Ele fala que essa questão é primordial porque teria esse prazo maior, né, em relação à aprovação das dívidas. Ainda falta esse aprovamento por parte do Conselho e tudo mais. Então, foi ali alguns trechos interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Se você vê como uma boa possibilidade de investimento ou não, né, do Santa Cruz, sobre essa alternativa que ele exalta bastante, né? O melhor SAF, por exemplo, para se investir no Brasil. É claro, né, ele vai puxar para o seu lado, mas em cenários, se você reparar, né, do tamanho da torcida, o clube que está sem divisão, pode ser que você comprando, né, a SAF do Santa Cruz em 3 anos, 4 anos, subindo para uma Série B que seja, cara, em 5 anos, por exemplo, você já tem uma valorização muito maior, uma perspectiva também com o Santa Cruz, né? Que é óbvio, né, cara, um torcedor que está acostumado a jogar pelo menos uma Série B do Brasileirão, há vários anos que o Santa Cruz esteve na Série A, você vê o clube sem divisão, pô, acaba que o torcedor fica desanimado até de acompanhar o time, acompanhar os jogos, e não é o que tem acontecido, né? Você vê o Arruda realmente cheio aí nos jogos, pô, com uma capacidade gigante, mesmo com o estádio não tendo ainda todas as suas condições. Então acho que nesse sentido de oportunidade, retorno e a fase que vive o Santa Cruz, pode ser que o investidor pague ali, às vezes, metade do que valeria um valor real, caso o clube estivesse, por exemplo, numa Série B ou Série A do Brasil. Bom, e agora eu quero falar sobre essa questão, né? Será que faz sentido se pensar nessa alternativa de virar uma SAF? Eu vou deixar aqui algumas informações que tivemos, valeu demais, é o Cash Coral que trouxe atualizações do Banco BRB e esse encontro que teve na última semana, né, em relação a duas pessoas, o Paulo Henrique, que é responsável pelo Banco BRB, e o Bruno Rodrigues, que é o presidente do clube, né? Vale demais então ao Cash Coral, que é a questão que foi o seguinte, né? A apuração que o pessoal teve do Cash Coral é que vai ter uma ajuda por parte do Banco BRB a encontrar investidores. Esse seria isso. O banco está disposto a ajudar nesse quesito de SAF. Quer dizer então que o Banco BRB não pode comprar o Santa Cruz? Não, não é isso. Pode ser que tenha algum avanço nesse sentido. Só que nesse momento pode-se trabalhar nessas duas possibilidades. Tanto do Banco BRB, quem sabe, né, daqui a um tempo, poder comprar a SAF ou apresentar uma proposta. Isso não está descartado. Ou até mesmo, não deixou claro como que seria essa ajuda, mas o banco, por ser uma instituição financeira, poderia, né, ajudar em relação a mostrar os números reais da dívida, faturamento e tudo mais, fora que um banco desse tamanho, que apresentou lucro de mais de 200 milhões no ano passado, tem muitos investidores e potenciais investidores com a SAF, por exemplo. Então pode ser que o banco auxilie, como foi, por exemplo, com a XP, né, que fez isso com o Cruzeiro, com o Botafogo, como se fosse uma intermediária, apresentando esse projeto para outros investidores e ficando com um percentual, que poderia ser bom também para o Banco BRB, até porque o próprio Paulo Henrique, né, tem essa ligação com o Santa Cruz. Então acho que é algo interessante, igual eu falei, mesmo que seja por esses dois caminhos, de buscar um investidor ou realmente de comprar a SAF do Santa, acho que tem um potencial bem interessante. De acordo ainda com essa apuração, vai ter um encontro mais para frente em Recife com representantes, o Paulo Henrique, do Banco BRB, em Recife mesmo, tá? Então vai ter encontros aí com o Santa para ter uma aproximação, até porque o Santa Cruz está muito inclinado no decorrer desse ano virar uma SAF. Pode ser que seja ainda no primeiro semestre, até junho, por exemplo. Pode ser, mas eu acho que pelo prazo vamos ter mais novidades ali para o final do ano, setembro, outubro, por exemplo. Até porque como o Santa Cruz pelo menos conseguiu a classificação no ano que vem, né, para a Série D, já vai ter calendário maior. E nesse ano, não que tenha que virar uma SAF agora e fechar tudo só para o ano que vem, não. Mas terminando esse ano bem alinhado, com valores e transparência e montagem de elenco com novo técnico e reforços, acho que sem dúvidas dá para pensar em algo interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Eu vou deixar também aqui outros conteúdos relacionados à SAF do Santa Cruz, que eu já trouxe aqui no canal. E também esse questionamento, né, que eu vi alguns portais, como por exemplo o Esportes Vale, colocando o Santa Cruz com valor de 220 a 280 milhões de reais. Você acha que vale só isso hoje a SAF do Santa Cruz? Tirando o patrimônio do clube, né, CT, o Arruda, o estádio, enfim, não, só a marca do clube em si. Que na minha opinião, apesar de estar hoje, né, vai voltar ano que vem na Série D, acho que tem um valor de potencial bem mais alto, até porque são aportes com o decorrer de anos, né. Não são 290 milhões à vista, são parcelados em 5 anos, 6 anos de aportes. Então acho que tem que ser pelo menos, no mínimo, 500 a 600 milhões. Isso aqui é um chute meu, tá? Não tem nada falando nesse sentido não. Tô curioso para ouvir sua opinião aqui embaixo e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!